Salve, salve galera, beleza? Dando prosseguimento à sequência de vídeos que eu estou fazendo para falar um pouco sobre essa minha transformação alimentar, né? Essa saída de uma dieta vegetariana durante 9 anos até chegar numa dieta carnívora. Eu queria compartilhar algumas etapas desse processo, né? Porque às vezes parece muito simples, o cara voltou a comer carne. E esse processo não é um processo tão simples assim, é um processo de desconstrução de muitas crenças, assim, é um processo de aceitação de verdades, assim, de novas verdades que de alguma forma desconstrói o teu mundo, que tiram o teu chão de alguma forma e que te fazem buscar um outro lugar para ter onde pisar, né? E quem me conhece há mais tempo sabe que nessa pegada vegetariana que eu levava, tinha algo assim que para mim era muito fundamental, era algo que dentro do vegetarianismo era algo que eu mesmo considerava quase como que uma religião, que era a questão do suco verde. Porque o suco verde foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. O suco verde é algo que até hoje eu considero que foi um instrumento que foi importante nesse processo que eu sempre falo, assim, de limpeza do meu corpo, no sentido de limpar a informação de alimentos ultraprocessados, de tirar, né, de desconstruir a minha relação com a indústria alimentícia. Então foi uma das primeiras coisas que me foram apresentadas. E eu comecei a tomar suco verde há uns 10 anos atrás, acho que mais ou menos deve ter esse tempo. E de lá para muito pouquinho tempo atrás, até sei lá, uns 2 meses atrás, eu tomava suco verde todos os dias da minha vida, né? E é muito engraçado ver que a narrativa que envolvia o suco verde era uma narrativa que me cativava de muitas formas, era uma narrativa que me encantava. E hoje eu estou descobrindo a mesma narrativa na carne. E é por isso que eu venho contar para vocês aqui por que eu resolvi trocar o suco verde pelo bacon, né? E óbvio que não é só pelo bacon, é pelas carnes de forma geral, mas o bacon é algo bem paradigmático, vamos dizer assim, né? O bacon é algo que assusta as pessoas. Então o bacon é o título que eu resolvi dar a esse vídeo, tá bom? E a história do suco verde, né, que eu aprendi e que fazia muito sentido para mim, é a história de que você vai pegar a luz do sol que está ali na folha verde, numa folha de couve, por exemplo, que está o dia inteiro lá, olhando para o sol e absorvendo a luz do sol através da clorofila dela, e você vai extrair essa luz do sol da folha verde, né, da folha de couve, e essa luz ela vai te nutrir, você vai se nutrir da luz. Tanto que um dos nomes do suco verde, que como eu aprendi a chamar, não é nem suco verde, é suco da luz do sol. Então tem essa relação com a luz do sol. E essa história sempre me encantou. Só que a questão é que hoje eu tenho visto essa história de uma outra forma, né? E eu tenho percebido que, de fato, existe essa necessidade da gente se nutrir da luz do sol, só que a nutrição da luz do sol não se dá através da folha de couve, não se dá através da planta. A planta, ela não tem essa capacidade de fazer essa ponte, de ser esse elo de ligação entre nós e o sol. Quem tem o potencial de fazer esse elo de ligação é justamente o animal, através do colesterol. Nós, de fato, realizamos uma função no nosso corpo, se é que a gente pode dizer assim, que é essa função de captar a luz do sol, porque no fundo, em última instância, nós somos luz também. Então a gente precisa do sol para alimentar a nossa própria luz. É o sol que nos torna vivos, né? Se a gente não tivesse sol, a vida na Terra não se sustentaria por nada, né? Nem por um minuto. Então essa questão do sol para a gente é fundamental. E para a gente ter capacidade de se nutrir do sol, não basta apenas tomar sol, mas a gente precisa colocar o nosso corpo em condições de absorver, né, toda essa potencialidade energética que o sol nos traz. E aquilo que dá ao nosso corpo a capacidade de absorver essa potencialidade energética que o sol nos traz é justamente o colesterol, porque a gente faz essa fotossíntese, né, entre aspas, que não é uma fotossíntese porque a gente não tem clorofila, mas a questão é essa, a nossa clorofila é justamente o colesterol.
Então é por isso que essa nova realidade para mim caiu de uma forma mais encantadora até do que a antiga, porque eu percebi que eu já buscava isso há muito tempo, eu estava há muito tempo buscando essa verdade e de alguma forma eu encontrei parte dessa verdade, e o problema é que parte de verdade às vezes pode ser uma grande mentira, porque uma parte de uma verdade às vezes vai te mostrar o contrário da verdade, né? Quando você amplia a percepção, você vê que aquela parte da verdade isolada, caramba, aquilo ali estava te levando a um lugar contrário do que essa verdade maior pode te levar. E aí, nesse sentido, eu tive que desconstruir, né, essa crença do suco verde que tomei durante 10 anos da minha vida todos os dias, religiosamente, num processo quase que ritualístico ali. E é isso, eu não me arrependo de nada, eu não tenho essa relação culposa com a vida. Para mim, a vida é aprendizado e a gente tem que parar de ter medo de errar. Né? Eu sempre falo, eu costumo dizer que errar não é errado. Errar é o caminho que a gente tem para aprender. É óbvio que a gente não precisa errar para aprender, mas é um dos caminhos e talvez seja o caminho que faz com que a gente se aproprie do conhecimento de forma mais densa. Assim. Quando a gente erra, a gente vai lá construindo, quebrando pedra e andando novos caminhos e tentando de novo e seguindo na busca, insistindo. É isso, não é um conhecimento que veio de fora, não foi alguém que veio e me disse, olha só, faz isso aqui porque é bom, ou só as coisas são assim, assim, assado. Não, é um conhecimento que você construiu na tora da vida ali. E o teu próprio corpo vai aprendendo. É um conhecimento que passa a ser introjetado nas tuas células. Então, é um conhecimento existencial. É um conhecimento que eu considero o conhecimento mais verdadeiro que a gente pode ter. Então, o erro é fundamental. Então, não tem porquê. Eu penso que não tem porquê eu me arrepender. Mas a gente, né, tem que ter, sim, essa capacidade de olhar para aquilo que não nos serve mais e ir adiante, seguir adiante, agradecer pelo que foi trazido, pela informação que foi trazida até agora, pelo entendimento que foi trazido até agora, mas a partir de agora eu preciso de mais, a partir de agora eu preciso ampliar, eu preciso crescer, eu preciso seguir adiante. E é nesse sentido que eu estou descobrindo outros mundos, né? Eu estou descobrindo o mundo da gordura animal, né? O mundo do colesterol, que de fato é o mundo que eu sempre busquei lá atrás, quando eu comecei a me enveredar por essa alimentação vegetariana e que tinha o suco verde na alma dessa pegada vegetariana que eu seguia, pelo menos. Né? E é muito curioso perceber que, por mais distantes que sejam esses dois universos, o universo do suco verde e o universo do bacon, quando eu paro para observar os discursos que permeavam a minha vivência do suco verde e os discursos que hoje estão permeando a minha vivência do bacon, são incrivelmente discursos muito parecidos. Né? Porque era o mesmo discurso, o discurso de manter o seu corpo limpo num estado de jejum, mesmo estando alimentado, e esse estado de jejum, mesmo estando alimentado, te permitir uma conexão muito maior com a vida. A questão é que lá atrás, na experiência do suco verde, de fato eu experimentei isso. Só que eu experimentei isso por um pequeno intervalo de tempo. O primeiro ano, talvez nem o primeiro ano totalmente assim, tanto que depois de um ano da alimentação crua, como eu compartilhei já nos outros vídeos, alimentação crudívora, eu resolvi parar, porque de alguma forma o meu corpo já tinha percebido que não estava sendo nutrido e que eu precisava de outras coisas. Então, no primeiro momento, é tudo muito bom, porque o seu corpo realmente ele vai se limpando da informação da indústria. Então, eu penso hoje que não é nem aquilo acaba te fazendo bem, só que não é nem exatamente por aquilo que você está comendo, mas é por aquilo que você está deixando de comer. Então, isso vai te limpando de alguma forma, de tanta tranqueira, de tanto tempo, de tantos anos, de toda uma vida, que você realmente se conecta com a vida, você começa a ter o olho brilha e você começa a sentir um mundo com a vida, com a natureza, com as árvores, com tudo que existe. Né? A sensação de plenitude é muito grande. Só que a questão é que isso não se sustenta no longo prazo.
E no longo prazo você começa a sentir, como eu comecei a sentir, os efeitos dessa falta de nutrientes densos, essa falta de densidade nutricional, dessa falta de densidade biológica, biótica, dessa falta de densidade de vida, né, de sangue, de força dentro do meu corpo. E aí o corpo começa a gritar de várias formas, né? A minha B12 chegou a bater em 100, e uma B12 em 100, porque eu acreditava realmente, né? Eu nunca suplementei, dentro desses 9 anos de vegetarianismo que eu vi, eu não suplementava B12, porque eu acreditava que de fato era possível extrair B12 de vegetais, e que né, eu tinha essa ideia de não viver à base de suplemento. E paguei o preço de descobrir que não dá, que realmente a tua B12 vai baixar e que a tua vida vai ficar uma vida muito ruim, você vai ficar deprimido, você vai ficar fraco, sem força, a tua cabeça vai começar a ficar lenta, o teu raciocínio vai ficar prejudicado e toda a tua vida vai entrar nessa vibe, você vai ficar arrastado, cansado e embotado e nada vai começar, as coisas começam a não acontecer, você começa a viver num eterno conflito, numa eterna angústia existencial muito profunda. E é isso, e eu demorei a perceber, né? Porque é isso, porque a memória que eu tinha do início era a memória de libertação, era a memória de uma nova vida, era a memória de, caramba, isso está me fazendo muito bem. Então, quando você tem essa memória no teu corpo, é difícil você gerar, você perceber que não, isso pode ter sido assim no início, mas agora não está sendo mais. Eu achava que isso tinha outras razões, outros motivos, vários, né? A gente começa a tentar entender o que está acontecendo. Por que a minha vida tá uma merda? Por que, caraca, do nada, mano, tudo começou a ficar muito ruim. Por que existir para mim tá tão difícil? E a resposta começou a vir quando eu voltei a comer carne. Né? E quando eu voltei a comer carne devagarinho, né? Você começa, né, a se permitir cheio de dedos, assim, né? Comecei a comer mais peixe, né, com mais frequência, e aí a carne vermelha eu reintroduzi através do caldo de ossos, porque eu tinha a crença, aquela crença ainda de que carne era de difícil digestão, então eu pensei, o líquido, a gelatinazinha ali, né, é muito mais fácil de digerir, e eu tinha também a intenção de curar o meu joelho, que é algo que ainda hoje eu quero, que é um rastro que eu trago no corpo dessa alimentação que me fez perder massa muscular, que me fez desenvolver uma frouxidão ligamentar no joelho, que deixou meu joelho bambo, enfim, não só através da perda de massa muscular, mas hoje a gente vai entendendo, a gente vai caminhando, vai entendendo, né, uma alimentação muito rica em antinutrientes que vem das plantas, porque as plantas, assim como os animais, não querem ser comidos, ninguém quer ser comido na Terra, né, só que os animais eles correm. E a gente, né, originalmente a gente tem que correr atrás, a gente tem que caçar, a gente tem que ir atrás deles para pegar. Só que as plantas não têm como correr, então as plantas elas produzem a sua própria química, uma série de componentes químicos e substâncias químicas ali que pra gente, no nosso organismo, funcionam como antinutrientes. Que elas acabam de alguma forma impedindo ou dificultando a absorção de outros nutrientes no nosso corpo. Então é algo que está sempre roubando a sua energia, de alguma forma, e prejudicando demais a sua digestão, porque planta, a parede celular, a parede da célula da planta é feita de celulose, e a gente não digere celulose. Mas eu amo planta, mas eu acho que a gente deveria comer planta, mas as plantas... Não, são coisas que são muito mais práticas. O nosso intestino, ele não digere celulose. Então a gente vai estar focando a nossa alimentação em algo que a gente não é capaz de digerir. E isso, no longo prazo, tende a produzir uma série de problemas. Seu intestino tende a ficar irritado, você vai ficar cagando sem parar e a sua absorção de nutrientes vai ser cada vez menor. Isso gera muito problema. Isso gera realmente muito problema. E aí, quando eu falo dessa questão de roubar energia, no meio desse processo, eu me encontro também, né? É um processo longo, permeado de várias coisas, não é algo linear, assim, né? Várias coisas vão acontecendo, vários conhecimentos vão chegando, e no meio desse processo também, eu me deparo e eu conheço a biorressonância, né? Que é uma maneira da gente testar
os alimentos, para ver se esses alimentos eles são geneticamente compatíveis com a gente, se eles são alimentos bons para a gente, no sentido de que são alimentos que doam elétrons para a gente, vão fazer bem para a gente, vão ser alimentos ok, ou se são alimentos que estão de alguma forma sugando a nossa energia, roubando elétrons do nosso corpo e nos prejudicando, né? E aí, quando eu descubro isso, eu começo a testar todos os alimentos. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, mostrando, né, como é que se testa lá com aurímetro. Ou também dá para fazer o teste do O-ring test, que, né, em português a gente poderia chamar do teste de anel de dedos, onde a gente, né, segura o alimento numa mão e fecha, faz esse anel aqui com o dedo, e ver como se comporta a força do nosso músculo indicador, né? Quando a gente perde força, é porque aquilo ali não faz tão bem pra gente. Quando a gente mantém a força, é porque aquilo ali tá ok. Mas enfim, vamos deixar isso para um outro vídeo. O fato é que eu comecei a testar todos os alimentos para ver quais eram os alimentos que me faziam bem ou não. E para minha grande surpresa, quando eu vou testar as folhas, eu descubro que praticamente todas as folhas não me fazem bem. Das que eu testei até hoje, as únicas que deram bom para mim foram o coentro e o manjericão. Só. Couve, que eu consumi todos os dias da minha vida durante, 10 anos. Não. E aí eu pensei, tá, eu vou testar a folha da... Tinha primeiro testado a folha da couve, né? Inteira. Eu pensei, não, vou testar o suco verde de uma vez, porque no suco verde o suco é coado, já tá sem as fibras, então de repente pode ser uma questão só das fibras. E aí fui testar o suco verde e, para minha grande surpresa, não. Suco verde não faz bem para mim. Suco verde rouba elétrons do meu corpo. Suco verde não é algo que o meu corpo gosta, porque o nosso corpo ele tem memória. E esse teste fala pra gente também é isso, ele conta um pouco pra gente da memória do nosso corpo. Então é como se o meu corpo estivesse dizendo, olha só, esse alimento que você está botando para dentro não é algo que me faz bem, porque ele me faz sentir dores, de alguma forma, dores e incômodos e desconfortos de muitas formas. E para eu não ficar doendo o tempo inteiro, eu vou jogar essa dor na inconsciência do corpo, para eu poder viver, senão a gente passaria o dia inteiro. Se tudo que a gente joga para dentro do corpo, a gente tivesse que conviver com essas dores que são produzidas por isso, a gente enlouqueceria. Assim como as nossas experiências mentais também, né? A mesma ideia do inconsciente da mente, existe esse nosso inconsciente corporal também, que o nosso corpo ele guarda essas informações da história da nossa relação com aquilo que a gente está ingerindo, daquilo com que o nosso corpo está se relacionando. Isso vai gerando traumas na gente, né? E não é à toa que, com o passar do tempo, isso vai se somatizando, ou seja, a cronificação dessas dores não sentidas, dessas dores não expressadas, elas tendem a se manifestar num futuro na forma de doença, né? Dor não sentida, dor não expressada, dor, uma hora o copo enche, e aquilo ali vai se expressar, vai se manifestar na forma de doença. Então, o teste da biorressonância, ele te ajuda a identificar esse tipo de coisa. E quando a biorressonância me mostrou que o suco verde não fazia bem para mim, eu tive que lidar com essa verdade. O teu mundo cai, algo que eu estou fazendo há 10 anos, algo que de alguma forma fazia parte de mim. Só que eu gosto, vamos dizer assim, dessas calças arriadas que a vida dá na gente, né? Dessa banda, essa rasteira que te dá-lhe a banda e fica rindo da sua cara, né? Das certezas que você sustentou durante muito tempo. E é isso, no primeiro momento tu cai ali de mau jeito, a bunda dói um pouco, mas quando você vê que aquilo ali é para te libertar, que aquilo ali é para te fazer viver melhor, dá um alívio também. Tu fala, ainda bem que tu me derrubou, porque agora, né, eu posso construir um outro caminho, que é um caminho melhor para mim. Então tu tá lá no chão, tu nem se levantou ainda, mas tu já tá dando aquela risadinha safada, assim também, vai lá vou eu de novo. Lá vou eu de novo para seguir no caminho do aprendizado. Então a vida tem essa dinâmica, né? É bom, a gente não precisa temer as rasteiras da vida, a gente não precisa temer quando a gente fica sem chão. E eu adorei ficar sem esse chão e fui começar a construir um chão novo na alimentação, né, baseada em animais, na gordura animal, que caraca, agora sim, era isso que eu estava buscando.
Era isso, algo que realmente nutre o teu corpo, algo que tu come, sei lá, um torresmo, aquela coisa, gordura mesmo do bicho ali, e tu sente as tuas células vibrando como se você tivesse, isso, com fome há muito tempo, e aquilo ali vai nutrindo, vai encharcando as tuas células, e tu fala, caraca, mano, era isso que eu estava buscando há anos, era isso que eu estava buscando há anos, indo na direção contrária. Então tem sido muito libertador, tem sido muito gostoso, assim, tem sido muito maravilhoso trilhar esse novo caminho. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Ainda falo mais um pouco, ainda faço mais alguns vídeos para dizer como é que chego através disso na dieta carnívora, né? Porque quem me conhece sabe que eu não fico pelo meio do caminho, então não é só sobre voltar a comer carne, é sobre descobrir na carne um instrumento de cura, aquele instrumento de cura que eu estava buscando lá no suco verde, agora eu estou encontrando de maneira muito mais plena, de maneira muito mais real na carne, e é sobre isso que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Tranquilidade? Beijo no coração!